Imagine um único dia há 12.800 anos. O céu sobre a América do Norte e a Europa de repente se enche de milhares de bolas de fogo. Uma gigantesca cometa entra na atmosfera e explode em vários pontos a vários quilômetros de altitude. Não uma, mas uma série de explosões aéreas devastadoras. A temperatura nos epicentros sobe instantaneamente para milhares de graus. Florestas inteiras explodem em chamas como fósforos. Mamutes, tigres dentes de sabre e manadas de animais gigantes queimam vivos. Ondas de tsunamis de centenas de metros de altura devastam as costas. E depois vem um frio súbito e brutal que dura mais de 1000 anos. Isso não é roteiro de filme de Hollywood. É a catástrofe real, conhecida pela ciência como Younger Dryas, o evento climático mais abrupto e dramático dos últimos 100.000 anos. E, segundo uma hipótese cada vez mais sólida, foi exatamente o impacto de uma cometa que destruiu uma supercivilização altamente desenvolvida que existia antes do dilúvio. Tudo começou por volta de 10.800 a.C. A Terra saía do último período glacial. O clima estava ficando mais quente, os humanos ocupavam novos territórios e, de repente, uma reviravolta brutal. A temperatura caiu 10 a 15 graus Celsius em algumas regiões em poucos anos. As geleiras avançaram novamente. O nível do mar oscilou violentamente. 35 espécies de grandes mamíferos se extinguiram na América do Norte. A cultura Clovis, os primeiros caçadores-coletadores altamente organizados das Américas, desapareceu completamente. A ciência oficial chamou isso por muito tempo de oscilação natural do clima. Mas em 2007, um grupo de cientistas liderados por Richard Firestone, James Kennett e Allen West publicou um artigo revolucionário. Eles afirmaram: a causa foi o impacto de uma cometa, e a cada ano as evidências só aumentam. Nesta primeira parte, vamos entender exatamente o que aconteceu há 12.800 anos e por que esse evento pode ter apagado do mapa uma supercivilização sobre a qual hoje só restam mitos. Quando os cientistas começaram a analisar com atenção a camada de sedimentos datada exatamente de 12.800 anos atrás, encontraram algo inacreditável. Essa fina camada negra, conhecida como Black Matte, aparece em toda a América do Norte, Europa e até em algumas regiões da Ásia. Nela, foram encontrados nanodiamantes, esferas microscópicas de vidro derretido, alta concentração de irídio, platina e outros elementos típicos de objetos cósmicos. Esses materiais só se formam em temperaturas de milhares de graus, impossíveis de serem criados por incêndios florestais comuns ou vulcões. Entre 2013 e 2025, saíram dezenas de novos estudos. Em 2018, a revista Scientific Reports publicou dados sobre um pico de platina exatamente nessa camada. Em 2021, foram confirmados marcadores de impacto em mais de 30 locais ao redor do mundo. As Carolina Bays, milhares de lagos ovais e depressões na costa leste dos EUA, também se encaixam perfeitamente no cenário de uma explosão aérea de cometa. Milhões de quilômetros quadrados de florestas queimaram em poucos dias. A enorme quantidade de fuligem e poeira na atmosfera provocou um inverno nuclear e um esfriamento repentino. As geleiras derreteram de forma desigual, formaram-se lagos gigantes e depois ocorreu um despejo catastrófico de água derretida no Atlântico. Isso interrompeu a circulação oceânica e iniciou um novo período glacial. Mas o mais importante foi exatamente nesse momento que desaparecem todos os vestígios de assentamentos altamente desenvolvidos que, segundo dados indiretos, poderiam ter existido antes da catástrofe. Os arqueólogos registram um vazio repentino
no desenvolvimento humano. E alguns milênios depois, surgem de repente estruturas incrivelmente complexas, como Göbekli Tepe, na Turquia, 11.500 anos atrás, como se os sobreviventes tivessem trazido consigo fragmentos de conhecimentos ancestrais. Nesta parte, analisamos todas as provas físicas do impacto da cometa e como ele pode ter destruído a infraestrutura de uma civilização inteira. Os mitos do Grande Dilúvio existem em praticamente todos os povos da Terra. E o mais fascinante é que todos apontam aproximadamente para a mesma época. No épico sumério de Gilgamesh, na Bíblia, a Arca de Noé, nas lendas gregas antigas, entre os indígenas das Américas, nos aborígenes da Austrália e até nos registros chineses, em todos os lugares, descreve-se o mesmo cenário. O céu cai sobre a terra, fogo, água que sobe até as montanhas e sobreviventes que preservam o conhecimento dos antepassados. Platão, nos diálogos Timeu e Crítias, indica com precisão a data da destruição de Atlântida, 9.000 anos antes de sua época, ou seja, cerca de 11.600 a 12.000 anos atrás. Isso coincide quase exatamente com o início do Younger Dryas. Ele descreve a catástrofe como inundações e terremotos, após os quais a ilha de Atlântida afundou no mar em um único dia e uma única noite terríveis. Estudos modernos mostram que, no final do Younger Dryas, ocorreram vários pulsos violentos de subida do nível do mar. Meltwater Pulse, A. A água subiu 20 a 30 metros em um tempo muito curto. Para civilizações costeiras, isso foi um apocalipse real. Os sobreviventes, segundo pesquisadores alternativos, seriam os mesmos deuses, heróis civilizadores e trouxeram o fogo, que aparecem em todos os mitos antigos. Foram eles que ensinaram a agricultura, a construção, a astronomia e a metalurgia aos povos após a catástrofe. Göbekli Tepe, Baalbek, o Osirion, em Ábidos, e outros complexos megalíticos datados de 11 a 12.000 anos atrás parecem ser tentativas de preservar ou reconstruir o que existia antes do impacto. Nesta parte, exploramos como a catástrofe cometária de 12.800 anos atrás se tornou a base real de todos os mitos globais sobre o dilúvio e a idade de ouro perdida da humanidade. Porque a ciência oficial ainda trata com ceticismo a hipótese do impacto de cometa e a existência de uma supercivilização antes dele, porque admitir isso reescreve completamente toda a história da humanidade. Significa que há 12.800 anos existia na Terra uma cultura altamente avançada, com conhecimentos astronômicos, arquitetura megalítica e, possivelmente, tecnologias que hoje atribuímos apenas aos séculos 20 a 21. E essa cultura foi praticamente apagada por um único evento cósmico. As pesquisas mais recentes, de 2020 a 2025, só reforçam a hipótese. Em 2022, saiu um grande artigo na Earth Science Reviews reunindo 11 diferentes marcadores de impacto. Em 2024 a 2025, surgiram novas descobertas de microesferas e nanodiamantes na Europa e na América do Sul. Até a NASA e a ESA reconhecem que a Terra colide periodicamente com fragmentos de cometas e que esses eventos são extremamente perigosos. Os sobreviventes, ao que tudo indica, espalharam os restos de conhecimento pelo mundo. Por isso, vemos o surgimento repentino de civilizações na Mesopotâmia, Egito, Índia e Américas, alguns milênios após a catástrofe, como se alguém tivesse reiniciado o desenvolvimento humano. Hoje estamos à beira de uma nova compreensão da nossa história. A catástrofe do Younger Dryas não foi apenas um evento climático, foi a causa real pela qual perdemos um capítulo inteiro do livro da humanidade. E quanto mais escavamos, mais evidente fica.
Antes de 12.800 anos atrás, existia uma supercivilização que a cometa quase apagou completamente da face da Terra. Se você chegou até aqui, é porque também sente que a verdadeira história da humanidade é muito mais antiga e dramática do que nos contaram na escola. Deixe seu like e comente. Você acredita que antes do dilúvio existiu uma civilização avançada?